Os santos da Santa Igreja Católica de 13 de março a 19 de março, hoje então. Na segunda-feira, era dia 13 de março, dia dos santos Rodrigo, Salomão e Eulógio, todos eles mártires. Eulógio é o mais importante dos mártires de Córdoba, e Salomão e Rodrigo são mais característicos. Esses três e tantos outros deram o testemunho a Cristo com as virtudes cristãs e depois com o martírio na cidade de Córdoba. Durante as invasões muçulmanas, foram perseguidos e martirizados para que servissem de exemplo. Isso lá no século IX, as invasões muçulmanas no Ocidente. Na terça-feira, dia 14, dia de Santa Matilde, a rainha. A idade dos Othon, que começou com a sucessão ao trono de Henrique I, esposo de Santa Matilde, no ano de 919, assinala o ponto alto da história medieval alemã. Santa Matilde é representada com uma igreja na mão e uma carteira de dinheiro. Da carteira correm pequenos rios de moedas que dava aos pobres. Empregou seu rico patrimônio para aliviar os sofrimentos alheios, socorrendo os indigentes e fundando vários mosteiros com escolas anexas. Ela, que no começo não sabia ler, como Carlos Magno, foi a primeira a sentar nos bancos escolares para aprender. Matilde nasceu em 895. Morreu no dia 14 de março de 968 e foi sepultada ao lado do marido. Desde os escritos da época, ela vem sendo chamada de santa, mulher de admirável piedade, exemplo e ideal de rainha cristã. Pena que a Alemanha, os bispos lá estão esquecendo desse grande patrimônio que o país deixou dentro da igreja, Muitos santos de lá, muitos mártires também. Na quarta-feira, 15 de março, dia de Santa Luísa de Marillac, uma religiosa. Filha de Luís de Marillac, senhor de Ferrières e conselheiro do parlamento, ela teve uma infância tranquila. Morrendo o pai, ela, com 14 anos, foi tirada do colégio e entregue a uma senhorita para que esta completasse a sua educação. Essa jovem, talvez sua mãe, encaminhou-a ao trabalho. Então, Luísa conheceu sua origem e sofreu muito. Em 1625, morre o marido e o filho Miguel entrou no seminário. Luísa, então, pôde receber as primeiras jovens que formaram o primeiro núcleo das Damas de Caridade. Ela morreu no dia 15 de março de 1660, poucos meses antes de São Vicente de Paulo, de quem aprendeu o espírito de simplicidade na vida interior e o amor prático. Na quinta-feira, foi dia 16 de março, dia dos santos São João de Brebeuf, Isaac Jogues e companheiros mártires. 8 jesuítas, entre eles João de Brebeuf, morreram no Canadá na metade do século XVII. O cristianismo e, de modo especial, os missionários procuravam preservar os valores genuínos de cada povo. No dia 16 de março de 1649, a tribo dos iroqueses, adversários dos hurões, invadiram a missão. Amarraram João num pau, arrancaram-lhe as unhas, bateram nele de 1000 maneiras, torturando de todos os modos e, por fim, admirados pela sua coragem, partiram-lhe o peito e comeram-lhe o coração, para que pudessem herdar a força da sua alma. Com 7 outros companheiros mártires, Antônio Daniel, Carlos Garnier, Gabriel Lallemand, João de Lalande, Isaac Jogues, Natal Chabanel e Renato Goupil, foi canonizado no dia 29 de junho de 1931. A festa deles cai no dia 19 de outubro. Muito querido dos índios, que o chamavam de o homem que carrega os fardos. Na sexta-feira, dia 17, dia de São Patrício, o bispo. Os dados cronológicos do apóstolo da Irlanda são incertos. Talvez tenha nascido na Bretanha Maior, em Banhaven, Tabernier, no ano de 385 e morreu no ano de 461, perto de Down, no Ulster. A data de 17 de março para a festa é muito antiga. Certamente nasceu na atual Inglaterra e foi providencialmente levado à Irlanda, habitada pelos celtas e escoceses que eram ainda pagãos. Procurou, antes de tudo, a conversão dos chefes,
sabendo que o exemplo desses seria eficaz na conquista dos súditos. Erigiu várias abadias que depois se tornaram famosas, em torno das quais criaram-se as cidades. Patrício teve muitas dificuldades com os hereges pelagianos, que para comprometê-lo recorreram até à calúnia. Para justificar-se, Patrício escreveu uma confissão, na qual explica que seu trabalho missionário era um simples pôr em prática uma ordem divina, e que sua aversão aos pelagianos nascia do valor teológico absoluto que atribuía a graça. Sua obra deu excelentes frutos, produziu grande número de santos, Foi São Patrício, um grande evangelizador da Irlanda. 18 de março, ontem, dia de São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da Igreja. Cirilo nasceu em 315 de pais cristãos. No começo da sua carreira teológica, quase se comprometeu com os semiarianos, mas logo aderiu à doutrina ortodoxa do Concílio de Nicéia. Por isso foi 3 vezes mandado ao exílio pelos imperadores Constâncio e Valente. O primeiro concílio ecumênico de Constantinopla, do qual participou, reconheceu a legitimidade do seu episcopado. Desde os tempos apostólicos, a heresia infiltrara-se na igreja, mas não provocara ainda nas comunidades eclesiais as profundas divisões que produziram o arianismo e o nestorianismo nos séculos IV e V. Mas se por um lado essas heresias diminuíam a evangelização dos pagãos, por outro lado suscitavam grandes figuras de pastores, teólogos, pregadores, de escritores, com suas obras monumentais, catequese sistemática, homilias e sermões. Tudo isso conseguiu dar exposição clara da doutrina católica. Então, os próprios intelectuais pagãos podiam ter explicações racionais da religião. Através da defesa da ortodoxia, o povo católico vivia a fé consciente. São Cirilo foi uma dessas grandes figuras. Regeu a diocese de Jerusalém de 350 até a sua morte, em 386. E hoje, domingo, dia de São José Operário, a gente já falou aí no Momento com Maria, dele a gente vai dar mais uma resumida agora. Ele é mais do que especial, São José, o marido de Maria e pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. São José escolheu a maior de todas as missões, a de acolher a Virgem Maria, se casando com ela. Aos 30 anos de idade ele tinha. Além de criar Jesus, mesmo sendo um homem humilde e de poucas posses, sempre se apoiou em seu trabalho de carpinteiro. O que afirma o fato de São José não ter possuído riquezas em vida foi quando levou Jesus ao templo para ser circuncidado e Maria para ser purificada. Ofereceu o sacrifício de um par de rolas ou 2 pombinhos, permitido apenas àqueles que não tinham condições de comprar um cordeiro. São José morreu aos 60 anos, antes de Jesus iniciar sua vida pública. Porém, no período de 30 anos, ajudou e protegeu tanto Cristo quanto Maria, sendo uma das passagens mais conhecidas a da fuga para o Egito, pois Herodes queria acabar com a vida do Salvador que acabara de nascer. Sua figura quase desapareceu nos primeiros séculos do catolicismo, para que se firmasse melhor a origem divina de Jesus. Porém, na Idade Média, São Bernardo, Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino lhe dão grande dedicação, devoção e entusiasmo, fazendo com que seu culto cresça continuamente. Atualmente, São José é tido como padroeiro da Igreja, declarado pelo Papa Pio IX, advogado dos lares cristãos, declarado pelo Papa Leão XIII, além de ser considerado protetor dos operários. Textos do site católico Liturgia Diária, um santo para cada dia. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Para encerrar este quadro, Os Santos da Santa Igreja, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia de hoje. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.